Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse dia que a gente quer falar sobre a tentação de cada dia. Antes de mais nada, eu peço a vocês que enviem este vídeo para os seus amigos, curta, você faça comentários aí embaixo, eu busco sempre responder, curtir. Isso vai dando visibilidade para a gente, este conteúdo vai sendo entregue a mais pessoas e isso nos ajuda a evangelizar. Né? Então eu peço humildemente que vocês nos ajudem, porque as únicas pessoas que nós temos para nos ajudar, né, são vocês fazendo esse corpo a corpo aí, digamos assim, no mundo virtual. Nós estamos vivendo esse tempo de quaresma, né, como nós sabemos, esse tempo tão forte de oração, esse tempo tão importante de oração. E é extremamente importante que a gente busque viver esses períodos que a igreja vive, para que a gente possa obter todas as graças espirituais que são dispensadas por Deus neste tempo. A quaresma é um tempo especial, né? Um dos tempos mais especiais, mais importantes da igreja, que é o tempo que a gente vai se preparar para viver a Semana Santa. E é claro que o Espírito Santo de Deus tem graças especiais para a sua vida neste tempo de quaresma, se você viver adequadamente a sua quaresma. Através de tudo aquilo que nós já conversamos aqui no nosso vídeo anterior, de jejum, oração, né, e também através da caridade. Então vamos buscar viver adequadamente este tempo. E a quaresma é um tempo também, como todos os dias de nossa vida, mas de um modo especial, muitas vezes, um tempo em que nós somos tentados. O evangelho que nós vamos conversar hoje é o evangelho em que Jesus é tentado pelo demônio no deserto. O que é uma grande pérola isso para nós. Jesus passou por essa tentação e isso nos norteia, nos ajuda a entender bastante este grande drama, muitas vezes, da nossa existência, a grande dificuldade que nós temos muitas vezes, que é essa tentação que nós sofremos a cada dia, que é difícil para nós. É complicado ser tentado, é desconfortável, é difícil, mas nada em Deus é em vão, nada em Deus é à toa. E o Senhor permite porque por um algo maior, para o nosso crescimento espiritual. Porque é por meio do conflito que a gente vai buscar a sabedoria. É por meio do conflito que a gente vai buscar a presença do Senhor. E se tudo tivesse certo e resolvido na sua vida, a gente não precisaria de Deus. Para que Deus? Não é verdade? Então, nós temos esse componente de absurdidade dentro de nós, esses pontos fracos dentro de nós, e além de sermos fracos na carne, nós temos um inimigo para nos tentar, para nos perturbar, que é o inimigo de Deus, que é também o nosso inimigo, que é o demônio. Né? Então, eu quero ler para vocês bem rapidinho aqui, é Mateus no capítulo 4, é a aprovação no deserto. Isso também é referido em Lucas, mas eu estou lendo aqui a versão de Mateus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso se prostrando diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servir. Algumas coisas a gente quer pontuar sobre essa questão da tentação. Eu já falei outras vezes sobre tentação aqui no canal,
Mas uma coisa interessante, que algumas pessoas dizem, Jesus foi tentado, mas Jesus era Deus, então não é a mesma coisa. Então, não. Jesus é verdade, ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. E São Tomás de Aquino deixa claro para a gente que a humanidade de Jesus aqui que é tentada, e não a sua divindade. Então Jesus sim sofreu aqui esta tentação, certo? E isso para nós é muito interessante, isso para nós é extremamente importante, para nós compreendermos também que nós também seremos tentados. E suportar muitas vezes a tentação é uma das maiores dificuldades que nós temos, mas nós precisamos ter consciência de que muitas vezes a gente tem que aceitar isso. Não adianta você muitas vezes se revoltar, se ficar com grandes questionamentos, ou você se desesperar como algumas pessoas se desesperam. Olha, Jesus passou por isso. Nós também passaremos. Nós também passaremos pela tentação. E a gente precisa lutar contra essa tentação, por um lado, mas ter tranquilidade do nosso coração, ter confiança no poder de Deus, de que, olha, Deus está do meu lado e eu vou vencer. E aí nós recorremos à oração, ao jejum, à busca do discernimento das mais diversas situações da nossa vida, para em Deus nós entendermos qual é o caminho, por onde vamos passar, para que em Deus nós possamos vencer todas as tentações que se levantarem. Algumas tentações são muito óbvias, são muito simples. Outras vezes o demônio vai, muitas vezes, se envelopando. Muitas vezes o demônio vai agindo de outras maneiras para tentar nos confundir. Eu lembro de uma questão interessante que eu vivi num atendimento. Eu atendia uma determinada pessoa e a pessoa sempre muito desanimada, a pessoa sempre muito para baixo. E era uma coisa que aquela pessoa passava por aquilo e ela tentou melhorar nisso, tentou melhorar naquilo, passar por isso, por aquilo. E aí, num dado momento do atendimento, eu disse, olha, esse desânimo que você está sentindo, isso é uma tentação. Isso é uma ação espiritual contra a sua vida. E o mais curioso disso é como aquela pessoa se iluminou naquele momento. Porque ela ficava angustiada de tentar resolver aquele desânimo, ela não sabia a raiz daquilo. E quando eu falo, olha, isso é espiritual, isso é o demônio querendo te colocar para baixo, te entristecer, isso é uma tentação que você está vivendo. E aquela pessoa que olhava para mim e disse, sim, Vinícius, isso é espiritual, sim, é uma tentação, sim. E é porque aquela pessoa teve essa iluminação, ela conseguiu perceber que, de fato, o que acontecia ali não eram os problemas efetivamente pelos quais ela passava, mas era uma grande confusão que o demônio fazia na cabeça dela. Entendem? Entende que muitas vezes não é tão simples assim. É claro que existem coisas que são muito óbvias, existem coisas que são muito na cara, que é claro que todos nós temos um ponto, um ou outro ponto mais fraco dentro de nós. E vez por outra o demônio vai ali, dando uma beliscadinha e perturbando naquilo ali. Mas vejam que somos pessoas diferentes, em situações diferentes, em condições diferentes. Uma pessoa muito de oração, muito de Deus, muito asceta, que está sempre na igreja, muitas vezes o demônio não vai tentá-la tanto para cair naqueles grandes pecados. Aquela pessoa já superou aquilo. A pessoa que muitas vezes está na igreja, ela vive corretamente, vamos supomos, ela é casada, o demônio não vai ficar perturbando ela, por exemplo, para que ela traia a esposa. Porque o demônio sabe que aquela pessoa fez um propósito com o Senhor, mas ele vai arrumar também outras artimanhas. Estimulando o orgulho, eu sou melhor do que o meu irmão, eu mereço mais do que o meu irmão, e tantas outras maneiras. Então fiquemos atentos à ação do mal, que muitas vezes não é tão óbvia assim, que muitas vezes não é tão simples assim, porque o demônio ele vai se reinventando nas suas muitas maneiras de tentar nos seduzir, nas suas muitas maneiras de tentar nos perturbar. Então não pense que vai ser sempre o arrozinho com feijão, aquela coisinha simples. Não, ele vai mudando. E a partir do seu crescimento espiritual, outras maneiras, outras coisas vão chegando na sua vida de outras maneiras. E Deus vai permitindo, digamos assim, né, igual lá no videogame, que você vá passando de fase, porque você vai tendo a graça de crescer espiritualmente.
Entendem? Então há muitas vezes essa diferença entre nós. Uma coisa que eu sempre digo e que é muito interessante, que quando a alma chega na terceira morada, vejam bem, eu estou falando de uma alma que já venceu o pecado, que já venceu os pecados mortais, que já é uma alma que já está na presença de Deus, uma pessoa que tem vida de oração, muitas vezes ela empaca ali. E para passar muitas vezes para a quarta morada, a alma precisa perder o medo de pecar. Olha a profundidade disso. Em que sentido isso, Vinícius? A alma precisa perder o medo de pecar para que ela possa se entregar a Deus sem nenhum medo, entregar-se a Deus profundamente. Eu não digo aqui que essa pessoa vá se expor deve se expor a pecado. Estou dizendo aqui que essa pessoa vai achar que ela é forte e poderosa. Não se trata disso. Mas ela precisa vencer esse medo referente ao pecado, colocando-se nas mãos de Deus. Porque justamente na terceira morada é onde muitas vezes o demônio estimula muitos escrúpulos, muitas preocupações pequenas, atrapalhando aquela alma de progredir espiritualmente. Então vejam, são situações diferentes, condições diferentes, mas um mesmo é o maligno tentando nos perturbar. Mas como passar por tudo isso? Como viver tudo isso? Através da graça da oração, da ascese, da penitência. O jejum, a penitência não é só para a quaresma, é para todo ano. Por que não ao menos um jejum semanal? A abstinência às sextas-feiras de carne, por exemplo, ou outras tantas coisas que podem ser realizadas. Por que não semanalmente nós mortificarmos um pouco o corpo para fortalecer então o espírito? A vida de oração. A vida de oração sempre com afinco, com cuidado, buscando sempre a graça de Deus. As obras de caridade, que também nos mortificam, que também nos ajudam a amar mais o próximo, a nos aproximar mais do próximo, a entender melhor a dor do próximo. Então, é essa vida teológica, essa busca da presença do Senhor constantemente, essa invocação constante da presença de Deus é que vai nos transformar e nos dar a graça de vencer as tentações. E não é ficar pensando em pecado, né? As pessoas querem ficar a exaustão avaliando situações de pecado. Não, gente, reza. Se você está sendo tentado, reza. Se você está passando por um momento de dificuldade ali, no seu coração, Ave Maria, cheia de graça, vem Espírito Santo. Vá vencendo aquilo no Espírito. Vá vencendo aquilo buscando a presença do Senhor, a harmonia com Ele, a graça dele que quer e vai ser derramada sobre você se você pedir. E não ficar desesperado. E não ficar chateadinho com Deus porque você está passando por um momento de provação e de dificuldade. Ao contrário, louvemos ao Senhor e no íntimo do nosso coração façamos esta entrega, essa confiança profunda em Deus que está do meu lado. Não apenas está do meu lado, mas Ele passou pela mesma coisa que eu estou passando. Ele deu exemplo. Ele não só falou da boca para fora, Ele falou, olha, a minha humanidade está aqui sendo tentada, para que quando vocês forem tentados, vocês tenham força e saibam como fazer. Então, força. E a compreensão, muitas vezes, muito bonita, e a pessoa vai sendo tentada, como o título desse dia de hoje, que é essa tentação de cada dia, a pessoa vai sendo tentada, às vezes ela vai caindo em relação a um cansaço. Não foi em vão. Ofereça ao Senhor as tentações que você passa. Quantas vezes em oração, Senhor, essa determinada tentação que eu estou passando, essa provação que eu estou passando, eu quero te entregar. Pela conversão do fulano, da beltrana, do ciclano. E o Senhor acolhe. Tenham certeza disso. Tenham certeza disso. Então, soframos sim a dificuldade da tentação, mas entreguemos a nosso Senhor. E a cada vez que a gente vai resistindo à tentação, mais nós vamos nos purificando, mais nós vamos nos fortalecendo. E nós vamos crescendo espiritualmente e crescendo também pessoalmente. Como a pessoa de Deus, gente, na prática, na vida, olhando, ela é diferente, ela é mais forte, ela aguenta situações com muito mais equilíbrio, ela aguenta situações muito melhor. Muito melhor. Compare uma pessoa com ela mesma, porque não dá para você fazer comparação com outra. Mas a pessoa antes e depois de Deus, como é diferente. Como o foco é diferente, como a capacidade de amar é diferente.
de querer o bem do outro, a felicidade do outro. Então essas balizas que Deus vai nos dando, este caminho, essas orientações que Ele vai nos dando, na verdade eles estão nos levando ao amor, a querer o bem do outro, ainda que a gente esteja sendo prejudicado. E na tentação é muito interessante, eu lendo agora há pouco o comentário de Gregório, de Gregório sobre na catena, né? De Gregório Magno sobre este texto, né? Esse Mateus no capítulo 4, é muito curioso e muito interessante, porque Jesus passa de São Gregório pelas mesmas tentações, então, que o primeiro homem, que Adão e Eva, digamos assim, começou com Eva e depois passou para Adão, mas que Adão e Eva no paraíso. Primeiro, aqui no Evangelho, primeiro lá, o homem é tentado, a mulher é tentada, eles são tentados, o primeiro homem, a comer, eles são tentados no pecado da gula. E é no pecado da gula que Jesus aqui é tentado. Ele é estimulado pelo demônio a comer, a transformar que as pedras se tornem pães para que possa comer. Depois, ele é tentado então, o primeiro homem é tentado com a vanglória. Uma glória que não era dele, que pertencia a ele. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Então Jesus é tentado de que maneira? Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo. Ou seja, o demônio quer que Jesus se lance para ele provar que ele é o Filho de Deus. Olha, se Jesus precisa provar que ele é o Filho de Deus. Não, ele é efetivamente o Filho de Deus. E por fim, nós temos a avareza, que não é simplesmente a avareza do dinheiro, mas a avareza de querer uma glória que não lhe pertence. O primeiro homem e a primeira mulher, eles são tentados naquela parte em que diz: conhecereis o bem e o mal. Uma avareza sobre o desejo de um conhecimento que não lhes pertencia, um desejo de um conhecimento que não era deles. Então, na avareza, eles são tentados a serem grandes. E aí o demônio tenta Jesus: eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim, me adorares. Ou seja, o demônio está oferecendo grandes coisas, riquezas para Jesus, se ele se prostrasse na frente do demônio. Vejam que Jesus passou pela mesma tentação, do primeiro homem. E resistiu. E venceu. A sua humanidade passou pela tentação, não a sua divindade. Mostrando para a gente que com Deus nós podemos vencer todas as dificuldades, todas as tentações. Que Deus não só nos ensinou, não apenas está ao nosso lado, mas Ele nos mostrou o caminho, Ele nos mostrou a direção. E é curioso aqui que o demônio, ele conhece a palavra, né? Ele conhece a palavra, mas faz a interpretação errada dela. E o que o demônio faz aqui? O demônio quer fazer, não consegue, mas quer fazer uma grande confusão na cabeça de Jesus. E o que o demônio quer fazer quando ele te tenta? Fazer uma grande tentação na sua cabeça. É isso que ele quer, te confundir. Te confundir. Mas com a graça da oração, da busca da presença do Senhor, o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Então, sempre esse contato, essa vida íntima, essa vida de oração, para que nós não sejamos enganados, porque o demônio é mais esperto que você. Só essa vida de oração pode nos proporcionar isso. E eu já disse isso aqui e repito, do ponto de vista, nós sabemos que um anjo, né, no caso aqui o demônio, né, o demônio ele é um anjo decaído, que tem um nome, que foi dado pelo próprio Deus, né, que tem uma essência, enfim. Sabemos tudo isso. Do ponto de vista filosófico, uma coisa interessante se dizer que um demônio, ele é um espírito. E o espírito, na verdade, o que um espírito tem? Um espírito é um intelecto, uma inteligência. Como um intelecto, uma inteligência age? Age por meio de pensamentos. O demônio não tem poder sobre a realidade. O que o demônio faz? Ele te inspira maus pensamentos. Vai lá, faz isso, vem cá, faz aquilo. Olha isso. O demônio faz isso constantemente. E o demônio muitas vezes quer te fazer ver a vida de uma maneira defasada. De uma maneira que não é verdadeira. É aquele homem que tem aquela esposa dentro de casa, uma boa mulher está ali do lado dele,
mas ele no trabalho tem uma mulher bonita, e ele começa a pensar, ai, se eu fosse por esse caminho, ai, se eu ficasse com ela, eu seria mais feliz. Se eu não, porque eu sou um bom homem, então eu largaria a minha mulher e ficaria com a outra, e me casaria, juntaria com essa outra. E na verdade, se ele for por esse caminho, ele vai ver como ele vai enfiar os pés pelas mãos. E como na verdade não passa de um grande engano. E ele compromete a educação dos filhos, um bom relacionamento que ele tem, por uma coisa muito pior. É a mesma coisa do fruto proibido. É a mesma experiência que Adão e Eva viveram. Gente, não tem nada mais atual do que a experiência do Éden. Do que a serpente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, oferecendo para o homem coisas que não o levam para Deus. É só isso. É apenas isso. O tempo todo. Dando más interpretações da vida. O demônio muitas vezes te estimulando a pensar, e não só dessa maneira, nesses pecados públicos, digamos assim, mas o demônio dizendo para você, eu sou um fracassado, nada para mim dá certo, nossa, eu me esforcei tanto, eu sou uma boa pessoa, Deus não me abençoou, fulano tem uma vida toda errada, e as coisas dele dão certo, ele tem mais dinheiro do que eu, ele é mais feliz, a mulher dele é mais bonita que a minha. Olha a confusão que o demônio vai fazendo. Um demônio que sabe a palavra de Deus, olha que ironia, né? Mas que a interpreta mal, que é confuso e que confunde. Qual é a ação do demônio na tentação? É a confusão. É te confundir. Simplesmente te confundir. Para que você tome, por livre e espontânea vontade, ainda que sob confusão, a decisão errada para a sua vida. E você vai cada vez mais entrando naquela confusão, entrando. Até que você, sem perceber, né, já foi por aquele caminho de pecado, muitas vezes. Entendem a grande confusão que muitas vezes o demônio quer causar na nossa cabeça, porque ele vai estimular isso mesmo. Ele vai estimular pensamentos. Ele vai estimular um mau caminho, uma má interpretação. A realidade é boa. Aquilo que acontece conosco é bom. Porque vem de Deus, porque é de Deus e é para a glória de Deus. De uma maneira ou de outra, é boa. Quantas vezes coisas ruins nos aconteceram, fatos da realidade, nós achamos que tudo estava perdido. Na verdade, aquilo era uma grande bênção, que aparentemente era ruim, mas que Deus estava derramando sobre você ali a sua graça, sem você perceber. Quem age na realidade é Deus. O demônio te confunde. Ele é um grande causador de confusão na sua cabeça. É onde ele pode agir. E o que eu farei mediante a essa confusão? Eu rezarei, eu buscarei a presença do Senhor, eu buscarei a força dele, a ajuda dele, porque seremos tentados. Somos tentados e somos tentados todos os dias. É interessante que o demônio tenta aqui Jesus nesta passagem, mas Jesus era tentado todo o santo dia, através dos fariseus, das pessoas ruins que chegavam do lado dele. Devo pagar o imposto de César ou não devo dar o imposto de César? O demônio continuou agindo, tentando Jesus todos os dias, mas usando de pessoas, usando os fariseus, usando os mestres dos mestres da lei, de escribas, daquelas pessoas que se aproximavam para tentá-lo. O próprio Pedro foi um instrumento do mal, a querer que Jesus não fosse viver ali o seu sacrifício. Que ele diz, afaste de mim, Satanás. O próprio São Pedro foi um instrumento. E quantas vezes na nossa vida, tantas pessoas também acabam sendo instrumentos do mal na nossa vida. E quantas vezes na nossa vida nós não somos tentados? Todos os dias. Absolutamente todos os dias. Não há um único dia na sua vida que você não passe por algum tipo de tentação do mal. Não, passei o dia hoje muito tranquilo. Não, você foi tentado. Talvez não tenha percebido. Talvez não tenha ficado tão claro e tão evidente. Porque às vezes a tentação diabólica ela é evidente. Naquelas coisas que pesam muito a nossa consciência. Mas muitas vezes essa tentação vai acontecendo de maneira sorrateira. Comendo pouco a pouco, chegando do lado e você não vai se dando conta daquilo. Para isso, a busca da graça de Deus, a vida de oração e, acima de tudo, a confiança em nosso Senhor. Não se desesperem, filhinhos.
é aquilo que o Senhor quer nos dizer. Acalmem vossos corações. Eu dei exemplo, eu estou ao lado de vocês. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu estou ao lado de vocês, eu hei de ajudá-los. E o Senhor é o nosso auxílio e a nossa proteção. Bendito seja Deus pelas tentações que nós passamos. São as oportunidades diárias que nós recebemos para o nosso processo de santificação. Que não é vontade, mas é permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual. Porque é dizendo não aos nossos desejos e vontades diariamente que nós dizemos sim a Deus, que nós nos fortalecemos, que nós vamos crescendo espiritualmente e mostrando para Deus, acima de tudo, o Senhor. Não os meus desejos, as minhas vontades, acima de tudo, a tua vontade. Eu não sei quem é você que me ouve, mas eu sei que você tem tentações e dificuldades na sua vida. Saiba, o Senhor está do seu lado. Nós venceremos todas as dificuldades, porque muito maior é aquele que está em nós. Envie este vídeo aos seus amigos e nos ajude a evangelizar. É o pedido que eu quero fazer a cada um de vocês. Rezemos diariamente para que Satanás seja confundido. Como a palavra de Zacarias no capítulo 3 diz, né? Que o Senhor te confunda, Satanás. Te confunda porque ele escolheu Jerusalém. Que o Senhor te confunda, Satanás, porque ele escolheu o Vinícius. Ele escolheu você. Que o Senhor confunda as ações do mal. Que o Senhor confunda o demônio, porque Deus nos escolheu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.